aí pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução de mais uma questão, agora a questão 163, tá? Lembrando que é do caderno rosa. Ela diz o seguinte: um robô que tem um ímã em sua base se desloca sobre a superfície externa de um cubo metálico ao longo de segmentos de reta cujas extremidades são pontos médios de arestas e centros de faces. Ele inicia seu deslocamento no ponto P, centro da face superior do cubo. Segue para o centro da próxima face, converte à esquerda e segue para o centro da face seguinte. Converte à direita e continua sua movimentação, sempre alternando entre conversões à esquerda e à direita quando alcança o centro de uma face. Okay? Então, ele só muda de direção quando ele alcança o centro de uma face. O robô só termina sua movimentação quando retorna ao ponto P. Então, eu sei que ele terminou quando ele retornar ao ponto P. A figura apresenta os deslocamentos iniciais desse robô. Aí a pergunta é: a projeção ortogonal do trajeto descrito por esse robô sobre o plano da base, após terminada sua movimentação, visualizado da posição em que se está enxergando esse cubo, é qual? Então vamos lá, pessoal. A gente tem que imaginar como se fosse você, tá? Como se você estivesse andando sobre esse cubo e seus pés, eles possuem um ímã que te prende ao cubo. Então você consegue andar de maneira vertical, você consegue andar de cabeça para baixo, de todas as maneiras possíveis, tá? Vamos supor que isso fosse possível. Então vamos lá, vamos entender aqui inicialmente. Ele está no ponto P, aí ele desce até esse centro, né? Esse ponto aqui, ó, e está dizendo que ele converteu à direita. E faz todo sentido que a direita vai ser para lá. Não é a direita de você que está olhando a imagem. É a direita da pessoa que está descendo por aquela linha, tá? Então imagine você descendo. Você está com seus olhos, com a parte da frente do seu corpo, de frente para o chão. Então quando você estiver descendo, na verdade ali não é direita, é esquerda, né? Desculpa esse erro. Então aqui vai ser a esquerda. Quando você estiver descendo, a sua esquerda vai ser onde está a seta ali, né? Se você imaginar seu corpo de frente para o chão. Então ele foi para a esquerda até chegar naquele outro ponto ali que eu marquei verde. Agora ele vai para a direita. Note que faz sentido também. Agora a frente do seu corpo vai estar virada para aquela região esquerda, tá? Então a sua direita vai estar apontando para baixo. Então é por isso que ele foi para baixo aqui até chegar nesse último ponto. Nota aqui que quando você chega nesse ponto, ali tem, nesse ponto que está no centro da face de baixo, você está andando de cabeça para baixo aqui nesse cubo, tá? Então você está de cabeça para baixo e de frente, como se fosse aqui no sentido da tela do computador do teu celular. É como se você que está aqui fora, olhando para o seu computador, para o seu celular, a pessoa lá que está de cabeça para baixo está olhando para você. Então, como o último movimento dela foi para a esquerda, para a direita, melhor falando, né? Onde é que será a esquerda dela? Então, quando ela chegar nesse ponto e virar para a esquerda, como ela está de frente para você, então ela vai virar nesse sentido aqui, né? Ela de cabeça para baixo. Então, ela vai fazer esse caminho até chegar nesse ponto médio e sobe até o centro dessa face. Então, vamos botar o centro nesse ponto aqui, mais ou menos. Aqui ela vai virar para a direita. Agora, essa pessoa que está subindo aqui, ela está com a frente do corpo olhando para cima, tá? Então, se ela vai virar para a direita, ela vai vir para cá. Vai chegar nesse ponto médio aqui e vai começar a andar para essa face aqui, ó, que está a face frontal, né? Até chegar no ponto médio que está aqui. E agora ela vira para a esquerda. Bem, nota que agora ela está de frente aqui, olhando para aquela região direita. Então, para a esquerda aqui, ela vai ter que subir. E aí, quando ela subir, ela chega aqui no ponto médio, até retornar ao ponto P. E aí a gente quer descobrir qual foi a projeção ortogonal nesse plano aqui da base, tá? Então, ó, vou fazer o plano da base aqui em negrito, para a gente pensar na projeção ortogonal desse movimento até chegar nesse plano. Essa questão é um pouquinho difícil, né? Você tem que ter cuidado para não pensar, quando você está ali por baixo do cubo, que você está por dentro dele, senão você vai errar. Você tem que pensar que você está por fora dele, né? Você tem um ímã nos pés, isso não faz com que você possa entrar na figura. Você vai sempre continuar
contornando ela pela região externa, tá? Então vamos lá. A primeira projeção que a gente tem aqui é do ponto P até chegar no ponto médio. Então a projeção do ponto P, vale notar aqui que ela coincide, ó, a projeção desse ponto P, quando eu fizer aqui essa sombra, ela coincide com esse ponto aqui embaixo, tá? A projeção desse ponto aqui em cima, ela coincide com o ponto médio aqui de baixo. Então, como eu estou indo do ponto P até aquela borda, a minha primeira projeção que vai aparecer aqui é essa. Essa é uma projeção que já vai aparecer. O outro movimento que eu faço é esse daqui. Ó. Lembra que esse movimento que eu estou fazendo aqui em cima, ele é paralelo à face onde eu estou projetando. Então, significa que a planificação ela vai coincidir. Tá? A planificação não, a projeção ela vai coincidir. A gente vai ter aqui esse pedacinho, tá? Aquela outra, daquele próximo movimento que a gente vai fazer ali, também é paralelo ao plano de projeção. Então, vai coincidir aqui. Depois a gente começa a descer. A projeção vai continuar sendo o mesmo ponto, aqui onde eu terminei esse segmento. Depois a gente anda pelo chão. É claro que quando eu andar pelo chão, pelo plano de projeção, que eu andar, o que eu fizer lá vai aparecer no plano, né? Que eu estou andando sobre o próprio plano de projeção. Então vai ficar assim. Depois a gente vai subir. Quando a gente subir aqui, não vai fazer projeção nenhuma, porque a projeção desse ponto mais ao alto aqui da subida coincide com o ponto que já está lá embaixo, beleza? Depois a gente vai fazer aquele movimento da face central, lá da face lateral, do ponto central, para chegar aqui na frente. Esse movimento aqui em cima, ó, que eu vou riscar de vermelho, ele é paralelo ao plano. Então significa que a projeção vai coincidir com o movimento, vai ser isso daqui, ó. A gente tem agora esse movimento aqui na face frontal, que também é paralelo ao chão, vai até a região central, então vai fazer isso daqui. Depois a gente sobe, e aí quando a gente sobe, a projeção daquele ponto mais alto, lá em cima, continua sendo aqui, ó, esse ponto que a gente já marcou. Okay? E aí a gente vai até o ponto P novamente, que é o centro da face. Então a gente vai estar fazendo esse movimento aqui. Então, quando a gente vê no plano do chão, a projeção que foi realizada foi essa daqui, ó. Beleza? Claro que não pegando a região interna, né? Fazendo a borda dessa figura. E aí a figura que está melhor representada aqui já é a letra A. Tá? Não precisa nem olhar as outras alternativas. A letra A aqui é a mais correta. Ou melhor, é a correta. Beleza? Então é isso, pessoal. Se tiver ficado alguma dúvida aí, você vai postar nos comentários, tá? Então valeu e até a próxima questão. Um abraço.